Vamos construir um pouquinho mais a respeito desse ensinamento. João capítulo 20, deixe aí marcado na sua Bíblia Lucas capítulo 24, são os dois textos, ambos falando da mesma história, e nós vamos transitar pelos dois para que você possa tirar o máximo de benefício. Já deixe marcado os dois textos. Lucas capítulo 24, nós leremos do versículo 36, e João capítulo 20, versículo 19 até o 23. Diz assim o texto da palavra de Deus em João capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se retiverdes os pecados, são retidos. Até aí é o texto dessa noite. Daqui a pouco nós leremos lá em Lucas o complemento, porque João tem um foco, como eu já disse. O objetivo dele é mostrar a divindade de Jesus. Então ele foca em alguns trechos, alguns aspectos na narrativa. Os outros evangelistas contam outros detalhes, de que modo que você tem que pegar esse grande quebra-cabeça das passagens paralelas. Recomendo a leitura de um livro, ou a aquisição de um livro, não tanto para a leitura, mas para que você compreenda. Tem um livro chamado A Harmonia dos Evangelhos. Ele procura conciliar todos os relatos, de modo que você tenha um panorama melhor do que acontece, ok? Então, quem gosta aí de enriquecer a sua biblioteca, aí está um livro, A Harmonia dos Evangelhos. Vamos ver então qual é a mensagem central do texto dessa noite, falando sobre os discípulos de Jesus. A lição é simples: Jesus auxilia os discípulos nas suas dificuldades. Jesus auxilia, ele olha para os seus discípulos e ele oferece auxílio, porque ele sabe que nós temos dificuldades. Ele olhou sempre para os seus discípulos, sabendo das limitações que eles tinham, desde o seu chamado até este momento em que ele está prestes a deixar esse mundo, e ele olha para os seus discípulos com misericórdia, com piedade, com grande amor. E nós veremos nessa noite que esse é o primeiro encontro de Jesus com esse grupo de discípulos, e é preciso que você tenha em mente qual é o pano de fundo do último encontro dos discípulos. Dos 12 discípulos, um não está mais, essa altura já estava morto, Judas, já tinha saído do grupo, mas você tem 11 discípulos, 10 estão reunidos, Tomé não está nessa reunião, mas os 10 estão ali reunidos. Desses 10, um havia negado Jesus 3 vezes, no último momento, e os outros 9 haviam abandonado Jesus no Getsêmani, quando os soldados chegaram. Então era o encontro de Jesus com alguém que havia negado e com outros que o haviam abandonado. Basicamente era uma traição que eles tinham feito. Jesus agora, ressurreto, aparece no meio desse pessoal. Não é um encontro tão festivo da perspectiva dos discípulos, mas você vai perceber que Jesus não vai lidar com nenhum tipo de acusação. Nós já vimos que na sepultura ele disse para Maria Madalena: vá e diga aos meus irmãos. Ele não disse: vai e conte aquele bando de traidores, vai e fale para aquele grupo de covardes, mas ele fala: vá lá e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai. E ele fala: e o vosso Pai. E ele traz os discípulos de novo para uma dimensão que os discípulos haviam perdido. Os discípulos tinham no seu coração, nós vamos ver mais adiante ainda no Evangelho de João, uma perspectiva de que talvez as coisas tivessem acabado e que eles
eram totalmente inadequados para continuar. Mais adiante você vai ver que Pedro vai voltar a pescar. Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, abandona isso. Eu não quero mais que você pesque. Deixa isso aí e venha após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E era isso, Pedro deixou a sua profissão e foi seguir Jesus. Mas depois que Jesus é morto, você vai descobrir no Evangelho de João que Pedro volta a pescar. E os demais discípulos também voltam a pescar. Então, na cabeça desses homens, a ideia é assim: não há mais espaço para nós seguirmos com isso. Mesmo Cristo ressurreto, e eles estão encontrando com Jesus ressurreto aqui, a perspectiva deles é que nós não somos mais qualificados para isso. E é preciso que você entenda o coração desses discípulos, porque a percepção deles não é de todo equivocada. É muito bom quando discípulos de Jesus olham para si mesmos como inadequados para a tarefa que é pedida. Nós somos pessoas imperfeitas. Não há razão, não há nenhuma aparente razão para que ele tenha chamado você para o desempenho do trabalho cristão. E se você não tem um senso de inadequação, você não entendeu o que é o cristianismo. Ele chamou você com todas as imperfeições, temores, medos, fraquezas. E ele falou para você: vá me servir. Vamos ver como Jesus auxilia os seus discípulos no texto dessa noite. O objetivo, então, é mostrar em que áreas Jesus, afinal de contas, vai auxiliar os seus discípulos. O primeiro auxílio vai aparecer no versículo 19, onde diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, se você tem caneta, grifa a palavra com medo. As portas da casa estão trancadas. As portas aqui é uma referência, porque está no plural as portas. Os teólogos debatem um pouquinho sobre cada coisa, cada minúcia do texto, né, que para a gente passa desapercebido. Se você for na sua casa, você tem uma porta na sua casa. Mas pode ser que você tenha na sua casa as portas porque você tem portas com 2 folhas. Ou pode estar fazendo uma referência aqui que eles estavam num local com as portas, ou seja, os portões de fora fechados e as portas da casa. Eles estão completamente isolados do mundo de fora. Janelas estão fechadas, portas estão fechadas, eles estão com medo. E veja que o texto diz aqui: ao cair da tarde daquele primeiro dia. O anúncio da ressurreição veio de manhã. Maria Madalena já falou: eu vi o Senhor, ele apareceu para mim. João havia crido quando viu os linhos no túmulo. Mas no final da tarde, há uma reunião de discípulos. Talvez eles estivessem todos reunidos por causa da conversa de que Jesus ressuscitou. A essa altura, dentro dessa casa, que provavelmente é a mesma casa onde foi feita a última ceia, a mesma casa de Atos capítulo 12, versículo 12, quando Tiago é morto e Pedro vai para uma casa, a casa da mãe de João Marcos, o cenáculo, há um grupo de discípulos. Os 10 estão reunidos aqui, mais as mulheres e mais os discípulos que eram do caminho de Emaús, Cleopas e o outro discípulo, se é um homem ou a sua mulher, não sabemos, mas há um grupo de pessoas ali reunidas. E nós sabemos pelo relato de Lucas que alguns disseram: nós também vimos Jesus. Abra em Lucas e veja o que acontece. Lucas capítulo 24, versículo 36 diz assim: Jesus apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús, que era próximo ali de Jerusalém, e na hora de que eles vão se alimentar, Jesus desaparece na frente desses discípulos. Lucas é um livro antes de João. Versículo 36 de Lucas 24 diz: falavam ainda estas coisas. Deixa eu voltar um pouquinho para o nosso benefício. Então os dois dos discípulos do caminho de Emaús voltaram e contaram o que acontecera no caminho e como por eles fora reconhecido no partir do pão. Então agora você tem o testemunho de Maria Madalena e mais 2 discípulos dizendo: nós vimos o Senhor, ele está vivo. E esses homens estão contando para os 10. E o texto diz: falavam ainda eles essas coisas, enquanto eles contavam, nós vimos Jesus. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um
espírito. Em outras versões vai estar vendo um fantasma. O judeu acreditava em fantasma. Era comum na crença dos judeus a ideia de que espíritos vagariam. O judeu tinha esse tipo de pensamento. Os discípulos, mesmo tementes a Deus, várias vezes imaginaram ter visto fantasma. Quando Jesus vem andando sobre as águas, de noite, na madrugada, eles não falam que gostoso, é o mestre. Não, houve uma gritaria ali. Não sei quem gritou mais alto, mas ficou uma situação difícil. E quando eles olharam, falaram, é um espírito, é um fantasma andando sobre as águas em nossa direção. Então eles tinham esse conceito. E aqui, eles veem Jesus na frente deles. Eles falam, nós vimos o corpo dele. Certamente é um zumbi. Ou é só um espírito, ou é um cadáver que está aqui no meio. Não sabemos o que é mais assustador pensar. E o texto diz assim, mas ele lhes disse, verso 38, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo-lhes isto, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, estão tocando em Jesus. E o texto fala, e por não acreditarem, Jesus vai fazer alguma coisa. E diz o quê? E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Em algumas versões está assim entre colchetes. E ele comeu na presença deles. Até aí, então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Antes que você julgue os discípulos, eu gostaria de imaginar como é que você reagiria. Seu mestre foi morto, a pessoa que você ama foi morta na sexta-feira, e no domingo, o dia está escurecendo, e a pessoa aparece no meio da sala. Não toca a campainha, não bate, não chama, não tem aviso. Ela aparece, você vira, ela está aqui, em pé. Eu imagino que a reação de algumas pessoas, eu imagino a maioria das pessoas como reagiria. Você não ia falar, Jesus, estava esperando você. Eu sabia que você ia aparecer. Não é isso. Então você vai ter o primeiro auxílio que você vê nesse texto. Jesus auxilia os seus discípulos a superar os seus temores. O Senhor Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele sabe que os discípulos têm medo, e a primeira coisa que ele faz ao aparecer é, a paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. E eu gostaria que você entendesse que aqui não é um desejo, não é uma saudação, como as pessoas fazem em muitas igrejas. A paz, a paz. Nós desejamos a paz. Jesus disse, quando vocês entrarem, falou para os discípulos, ao entrarem numa casa, vocês devem saudar a pessoa com a paz. E se as pessoas que estão ali temem a Deus, a paz virá sobre aquele local. Mas se elas não temem, a paz voltará sobre você. Só que Jesus aqui usa uma palavra para dizer, a paz venha sobre vocês. Porque quando ele aparece, há um turbilhão de emoções aqui acontecendo. E nós somos assim. Por que temos medo? Nós somos pessoas que todos nós temos medo do inesperado. Não sei se vocês são assim, mas coisas inesperadas tendem a nos tirar a paz. Nós gostamos de estar no controle, ou pelo menos gostamos de pensar que estamos no controle. Mas basta uma coisa inesperada surgir e tudo muda. Nós somos pessoas complexas, cada um de nós com uma personalidade. Nós queremos ter controle, alguns querem ter mais do que os outros. Mas situações inesperadas servem para trazer você de volta à realidade de que você não passa de um mero mortal. Veja que os discípulos estavam lidando com o inesperado desde a última ceia. Eu anotei algumas coisas aqui para eles, apesar de Jesus ter avisado, para eles não tinham compreendido, então foi tudo inesperado. Eles estavam lidando desde a última ceia, lembra que aqui é domingo, e nós estamos falando da ceia que acontece na quinta-feira, na nossa quinta-feira à noite, para eles já tinha iniciado a sexta-feira. E eles estão lidando com a realidade de que havia um traidor entre eles. Eles estão lidando com a negação pública, Pedro tinha negado. Eles estão lidando com o abandono dos 10 que fugiram naquela noite. Na verdade 9, porque João e Pedro vão seguindo, mas houve um abandono. Eles estão lidando com a condenação sumária. Eles não imaginaram que Jesus fosse condenado tão rapidamente.
Jesus passou por 6 julgamentos, 3 judaicos, 3 romanos, assim, todos ilegais. Não poderia acontecer daquela forma, nem de madrugada. E eles estão lidando com isso. Eles viram, ou pelo menos João viu, a crucificação cruel e vergonhosa. Eles estão lidando com o inesperado de voltar para tratar do corpo de Jesus e encontrar um túmulo vazio. Eles estão lidando com o inesperado das mulheres, de acordo com a percepção deles, estarem surtando, dizendo: eu vi Jesus, eu vi anjo, vi isso e aquilo. Tudo para eles é o inesperado. E embora tudo fosse dito previamente, eles estavam surpresos. Você consegue lembrar quando você estava na universidade ou você estava na escola e alguém falava assim: peguem uma folha, uma prova surpresa. O que acontecia com o seu coração naquela hora? Alegria? Puxa, que gostoso. Prova surpresa. É assim? Chamado oral agora. Você fala: como assim? Totalmente inesperado. É, agora. Pega aí. Ninguém gosta. Me lembro do seminário de ter feito uma das provas mais difíceis da minha vida. O professor entrou na sala e ele falou: peguem uma folha, eu vou dar uma prova. O pessoal, mesmo seminário, é tudo igual, tudo gente carnal. O Carlos vai lembrar disso. Ô, professor, não. Prova agora. Peguem a folha em branco. Ok. Peguei a caneta, olhei. Pode editar a pergunta. E ele falou: não. O que vocês estão esperando? Um olhou para o outro. O senhor não ia dar prova? Estou esperando as perguntas. Ele falou: não, vocês mesmos vão fazer as perguntas. Eu falei: como assim? Ele falou: vocês fazem as perguntas. Eu? Pelas perguntas que vocês fizerem, eu vou saber o nível de conhecimento que vocês têm. Se você fizer pergunta fácil, eu sei que você não sabe nada. Se você fizer pergunta difícil, eu sei que você entende da matéria. Aí um olhou para o outro e ele falou: só faça um favor, não faça uma pergunta que você não saiba responder. Ok? Pior coisa, você mesmo fez a pergunta e sabe responder. E aí? Foi super difícil eu olhar e falar: como eu vou mostrar meu conhecimento? 3 perguntas. E eu ficava olhando para o papel, para a caneta e nada vinha. Falando: isso é muito fácil. Não, isso é muito fácil. E eu olhava, todo mundo olhando para o papel e o professor tomando lá o chimarrão numa boa. E finalmente eu fiz as perguntas. E respondi as perguntas. E quando eu terminei, todos terminaram, ele falou: terminamos. E ele falou: o senhor quer que recolha? Ele falou: não, agora vocês podem corrigir. Eu mesmo vou corrigir? É você mesmo. Eu quero ver o seu senso de justiça, sua capacidade de avaliar o que você mesmo fez. Eu falei: não estou entendendo. Ele falou: você vai corrigir, vai dar a nota que você merece. Eu quero que você dê a nota que você acha que você merece. Se você der uma nota baixa, eu sei que você tem uma falsa humildade. Se você der uma nota muito alta, você é orgulhoso. Gente, o negócio pegou naquele dia. Eu olhava e falava: não sei o que faço. Eu queria corrigir do lado. Falei: a gente não pode trocar do lado? Não. Coisas inesperadas tiram o nosso controle e você fica com medo. O que é na sua vida, para os discípulos, uma série de coisas inesperadas? Por exemplo, nós não gostamos de prova surpresa. Ou quando chega um desemprego repentino, você não espera, você está indo trabalhar contente, alguém chama você no escritório lá e fala: olha, desculpa, está tendo uma redução aqui. E o seu emprego já era. Ou um casamento que está indo bem, ou não tão bem, e um divórcio chega repentinamente. Às vezes, divórcios chegam com aviso. E às vezes chegam repentinamente. Porque surge uma traição, surge uma crise, explode algo, e um divórcio chega ali. É inesperado. E nós ficamos com medo. Os filhos ficam com medo. Quando você vai ao médico e o médico diz: olha, você tem uma doença gravíssima. Uma doença incurável. Tira o chão. Porque você não esperava por aquilo. Aliás, quando você vai a uma consulta médica, mesmo que você esteja com suspeitas, você espera boas notícias. Mas notícias inesperadas, como doenças graves, como uma mudança de cidade, de estado ou de país que você não considerava, a necessidade de sair, de mudar de região, como eu mencionei aqui, ou quem sabe até uma morte. Mortes são completamente inesperadas. Algumas delas, por mais que você olhe e veja que a pessoa adoeceu, está hospitalizada, ela nos apanha, ela nos fere. E o Senhor Jesus, sabendo que nós não lidamos bem com o inesperado,
Ele aparece e diz: a paz venha sobre vocês, porque o coração de vocês é um coração que, mesmo vendo eu ressurreto, não estão sabendo lidar com isso. Você é assim, alguém que teme o inesperado? Quando você olha para o seu futuro, o seu coração teme? Quando você olha para o próximo ano, o cenário político que se aproxima, o que vem ao seu coração? Enche de conforto pensar o que vai acontecer nas próximas eleições? Na sexta-feira houve um aumento da gasolina. 7% aumentaram. E o gás também. Já estava altíssimo, 7%. E os postos que tinham gasolina, já comprada no velho preço, o que aconteceram? Imediatamente. E aí alguém avisa para você: olha, aumentou a gasolina, você corre para o posto. Já chega lá, como é que está a bomba? Já virou a bomba. Nós não sabemos, nós temos medo, nós não sabemos o que vai acontecer. Por mais que você olhe para as coisas à sua volta e tenha uma boa leitura, deixa eu dizer para você, você não sabe. Dizem que na Bíblia existe mais de 365 vezes a expressão não temam. Parece que Deus fez questão de colocar pelo menos uma para cada dia do nosso ano. Não temam, não temam. O tempo inteiro ele fala isso. Ele aparece para os discípulos no mar, não temam. Ele repreende a tempestade e fala: por que vocês estão com medo? Eu estou aqui no barco. Nós somos pessoas que temos medo. A Bíblia diz que nós somos pessoas, a Bíblia, aliás, chamou Pedro, que andou sobre as águas, de homem de pequena fé. Eu não sei como você olha para esse tipo de relato e se classifica olhando para Pedro. Se Pedro tinha uma fé pequena, o que é que nós temos? E todo esse medo, Jesus fala: não se entristeçam, em capítulo 14, não se turbe o vosso coração, porque a notícia inesperada de que eu estou indo embora. Não, mas não tenham medo, seja como for. Jesus tem prazer de olhar para os seus discípulos e dizer: que a paz esteja sobre vocês. Então, quando você estiver com medo do futuro, quando você estiver com medo de algo que está prestes a acontecer, uma mudança no seu trabalho, uma mudança financeira, um processo, uma luta na saúde, seja o que for, você precisa lembrar que o que é inesperado para você está completamente situado nas mãos do Senhor. E se a sua vida pertence a Ele, você precisa entender que os seus problemas são dele. E nós gostamos de falar isso pela fé, e eu me coloco junto com vocês. Nós dizemos: a nossa vida, Senhor, te pertence. Mas quando surge um problema, lá estamos nós. Perdemos a noite de sono, o coração começa a bater mais rápido, a pressão sobe, choramos, nos desesperamos, não vemos saída. Dizemos: Senhor, estamos no fundo do poço, não sabemos o que fazer. E os discípulos estavam vendo Jesus fisicamente. Nós não vemos Jesus fisicamente. Mas você crê que Ele está com você todos os dias? Que quando você levanta ou quando você dorme, a doce presença dEle está com você? Porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, quando você levanta, a primeira coisa que você deveria trazer ao coração é a paz do Senhor. Eu preciso demonstrar a paz do Senhor, eu preciso experimentar a paz do Senhor. Não significa que as tempestades não virão, nem que o luto não vai chegar. Mas Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo, não é como a paz deles, mas eu dou a paz que vem do céu. E nós precisamos aprender um pouco mais sobre a doce presença de Cristo no meio das adversidades, no meio das coisas inesperadas. Olhe para o Senhor pela fé e diga: Senhor, eu preciso da sua paz. Os discípulos não pediram, mas Jesus, vendo a fraqueza, Ele derrama a paz, Ele derrama a sua graça. E é assim que nós vivemos todos os dias. Um dos momentos mais críticos aparece lá em João capítulo 11, quando Lázaro está morto e Jesus aparece para Maria e diz: Maria, você crê que o seu irmão vai ressuscitar? E ela diz: sim, Senhor, eu creio, no último dia o Senhor vai ressuscitar todas as pessoas. Ele disse: não, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tirem a pedra. Senhor, faz 4 dias está cheirando mal. Removam a pedra.
Ou seja, não tenham medo de fazer o que eu peço, porque eu vou dar sobre vocês a paz que vocês precisam. E se você está passando por um problema nessa noite e que você não sente a paz, você deve pedir a Ele. Fala, Senhor, eu não tenho desfrutado da sua paz. Não significa que o Senhor não concedeu, mas eu não estou conseguindo desfrutar. Ajuda-me. E isso nos leva à segunda lição desse texto. O Senhor olha para nós e nos auxilia nos nossos medos, nos nossos temores. Mas Ele também nos auxilia a vencer a incredulidade. Ele diz no texto 2 vezes, a paz esteja sobre vocês, a paz esteja sobre vocês. E os discípulos estão num misto. Se você ver pelo texto de Lucas, o texto fala assim, apareceu no meio deles, verso 36, e disse, a paz esteja com vocês. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Ou seja, o que significa estar vendo um espírito? Eles não acreditavam que Jesus era, de fato, alguém que havia ressuscitado. Ele falou, não, nós acreditamos em espíritos. Olha, o corpo de Jesus foi levado para algum lugar, aqui está o espírito dele. E vai surgir futuramente, na história, um grupo chamado docetistas, um herege que propunha a ideia, a palavra dokel em grego significa aparecer, aparência. Eles diziam assim, Jesus não é alguém de carne e osso, ele só parece ter. Então, Jesus andava no meio das pessoas, ele aparentava ser um humano, mas se você chegasse perto dele, ele de fato não era um ser humano. E Jesus olha para os seus discípulos, e os discípulos, vendo, não acreditam que ele está ressurreto. Dá para imaginar isso? Os grandes apóstolos, vendo Jesus na sala, na frente deles, não conseguiam acreditar. Como é que você chama isso? Palavra bonita aparece no coração de alguém que olha, não é só olha, porque Jesus falou assim, ó, olha o lado aqui, e depois fala, toca aqui, eles vão e tocam. E o texto fala que mesmo tocando, eles não acreditaram. Como é que você chama isso? Fé? A palavra é incredulidade. É possível ser alguém importante dentro do cristianismo, ter feito milagres como os discípulos fizeram, ter impactado vidas e ainda assim desenvolver um coração profundamente incrédulo. Porque existem coisas que fogem à nossa compreensão e nós começamos a lidar com a incredulidade. Olha como o texto lida. Jesus diz no verso 38, mas ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Ou seja, eles estão levantando questionamento. O que será que nós estamos vendo? Isso não pode ser real. Eu não acredito no que os meus olhos me mostram. É isso que está acontecendo aqui. Jesus fala, por que no coração... Ele que era onisciente olhou e falou, por que no coração de vocês está, em vez de surgindo fé, está saltitando dúvidas? Por que vocês estão perturbados e o coração de vocês está com dúvidas? Verso 39, Jesus auxiliando os discípulos. Veja como ele vai auxiliando para que eles acreditem na fraqueza da fé. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Primeiro ele mostra. Vejam, estão vendo? Ver não é suficiente, ele continua. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como eu tenho. E depois disso, mostrou a mão e os pés. Mas eles ainda não continuam conseguindo crer. A fé deles é pequena. E nós precisamos entender isso também, porque eu e você não somos diferentes. O Senhor Jesus te salvou na cruz, há muito tempo atrás, ou recentemente, no caso de alguns. Mas ainda nós lidamos com incredulidade. Algo acontece e você fala, será que Deus está cuidando de mim? Acontece uma coisa ruim na sua casa, na sua vida, na sua família, e o diabo rapidamente sussurra. Você realmente é filho de Deus? Como é que ele está deixando isso acontecer com você? Nunca viu como as pessoas perguntam? Eu, como pastor, sempre recebo esse tipo de questionamento. Deus existe? Eu falo, sim. Tem certeza absoluta. Então por que crianças nascem cegas? Então por que aquela pessoa tão boa morreu e aquele homem tão perverso, aquela mulher tão ruim vive tanto tempo? Onde está Deus em tudo isso? Ou acontece uma tragédia, a pessoa fala assim, Deus,
Eu sempre servi a Deus a minha vida toda, olha o que está acontecendo comigo. Aquelas pessoas que vivem longe dele, olha como elas estão bem. E o nosso coração não consegue lidar com o sofrimento na obediência, com as tragédias, com as lutas na fidelidade. Porque nós gostamos do nosso coração, mesmo que você não professe isso, no nosso coração nós gostamos do conceito da teologia da prosperidade. A obediência gera bênçãos. A obediência gera proteção, riqueza, saúde, paz. E lá está você fazendo as coisas certas e problemas vêm. E você olha, a grama do vizinho está melhor. Ele faz tudo errado e está se dando bem. Em algum momento, a semente da incredulidade começa a crescer. E alguém fala, vamos orar, e você fala, para quê? Fala, como para quê? Não adianta. Eu oro, ele não me responde. Já pensou alguma vez assim? Já ouviu algum crente dizendo isso? Você fala, olha, crê em Deus. Ele fala, eu acreditei tanto. De que adiantou? E se tem um lugar onde tem incredulidade, é dentro das igrejas. Eu não acredito que Deus pode transformar o meu filho. Já desisti, pastor. Meu filho, nossa. Ou um parente na família, você fala, aquele é a ovelha negra da família. Hoje não pode falar isso porque é racismo, né? Então tem que achar um outro tipo aí. Aquela é a ovelha, sei lá, desgarrada da família. Nada a ver com cor. Mas o fato é que nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim, ela jamais se converte. E se a pessoa se converte e vem para a igreja, você fica com o coração feliz, cheio de credulidade. Fala, estou de olho nessa pessoa. Pensa que me engana? Andou por tantos caminhos, olha, eu te conheço de outras épocas. E nós somos incrédulos. Quando Paulo veio para a igreja, convertido, e chegou no domingo e falou, irmãos, abriu os braços, correram, pularam no pescoço dele. Ô, irmão Saulo. Ele falou, não, eu não sou mais Saulo. Eu sou Paulo de Tarso. Vieram? Não vieram. E precisou de um Barnabé ir buscar e trabalhar para convencer os demais. Demorou. Por quê? Nesse caso a igreja não estava errada, ela estava sendo prudente. Mas havia incredulidade na verdadeira conversão dessas pessoas. Eu e você somos incrédulos, nós somos incrédulos em muitos momentos, quando as coisas se tornam difíceis. E o que fazer então, quando eu tenho medo? Eu clamo pela paz de Deus. E o que fazer quando eu tenho incredulidade? Eu gosto muito de uma passagem que está lá, não precisa abrir, em Mateus 17. Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Eles estão no alto daquela montanha e o texto fala que Jesus é transfigurado na frente deles. E as roupas de Jesus ficam tão brancas. E é bonito ver como Marcos, um outro evangelista, fala que a roupa dele ficou tão branca como nenhuma lavadeira poderia ter feito. Para deixar bem claro, olha, não tinha, é uma coisa sobre-humana. Lembra de uma propaganda que falava, se todo branco fosse assim? Lembra desse comercial? É uma mentira, né? Eu vi um comercial e eu admirava. A pessoa lavava uma camisa e pendurava no varal. Essa daqui até brilhava assim. Tudo na televisão é lindo. Mas o texto diz que as roupas de Jesus ficaram tão brilhantes que ninguém poderia ter feito aquilo. E enquanto eles estavam desfrutando de paz e alegria no alto da montanha, Jesus, Pedro, Tiago e João, aparecem Moisés e Elias. O texto fala que 9 dos discípulos estão no pé da montanha. Vocês lembram o que está acontecendo no pé da montanha? Lá em cima, vamos montar tenda, Senhor, aqui é tão gostoso. Mas lá embaixo aconteceu alguma coisa. Quem lembra o que acontecia no pé da montanha? Havia um menino, mas um menino ainda não é um problema. Havia um menino endemoniado no pé da montanha. 3 com Jesus e 9 lá embaixo. E olha, o menino deu trabalho. E os 9 não puderam fazer nada, absolutamente nada. Aliás, no caso, todos os casos de possessão na Bíblia, foi o pior caso. E Jesus desce. E Pedro fala, Senhor, já é tão gostoso, vamos ficar aqui em cima? Ou seja, Pedro não está nem preocupado. E os 9 lá embaixo? Cada um tem a sua chance, nós estamos a nós, vamos ficar aqui em cima. Mas quando eles descem, Jesus fala, vamos lá. E quando eles chegam, o menino está fazendo o escarcéu, o demônio está fazendo o escarcéu. E os 9 que estão lá embaixo estão cabisbaixos, envergonhados, porque não conseguiram expulsar, não conseguiam vencer.
Então o pai do menino se aproxima de Jesus e ele fala uma frase ofensiva para Jesus. Jesus fala, traga o seu menino. E o pai fala, esse aqui é meu filho. O demônio se apodera dele. Ora lança ele no fogo, ora lança ele sobre a água, tentando tirar a sua vida. E o pai diz, eu trouxe aos seus discípulos e nenhum deles pôde fazer nada. E fala isso na frente de todo mundo. Era uma vergonha para aqueles 9. E aí o pai podia ter parado isso e falar, eu trouxe aos seus discípulos e ninguém pôde fazer nada. Mas o pai acrescenta uma frase complicada e diz assim, se o Senhor pode fazer alguma coisa, fé ou dúvida nessa frase? Os 9 não puderam fazer nada, mas não sei se o Senhor puder fazer alguma coisa. E Jesus imediatamente corrigiu ele e falou assim, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você crê? E o pai fala, ajuda-me na minha fé, porque eu não consigo crer. Tragam o menino. E quando trazem o menino, Jesus repreende o demônio e o demônio vai embora. É possível que você seja um discípulo de Jesus, que ame a Ele, que sirva a Ele. Mas você se sente incrédulo diante de desafios que Ele coloca para você. Diante de situações difíceis que surgem. Você fala, eu não sou capaz. A incredulidade na vida dos crentes acontece quando você olha e fala, aquela pessoa não pode se converter, eu não acredito que essa situação pode mudar. Ih, chegamos ao fim do poço. Não dá, daqui, desculpa, não tem mais saída. E nós muitas vezes manifestamos incredulidade. Mas o Senhor Jesus olha para nós. Algumas vezes nos repreende por causa da incredulidade. Como ele vai fazer com Tomé. Mas outras vezes ele simplesmente se compadece de nós e nos ajuda. Olha minhas mãos, olha aqui meus pés, toquem em mim. E o texto diz, e mesmo vendo tudo isso não acreditaram. Versículo 41 de Lucas 24 diz, e por não acreditarem eles ainda. E aí é interessante que Lucas fala, por causa da alegria e da admiração. Então tinha um misto de alegria por estar vendo Jesus e ao mesmo tempo medo. Essa admiração, esse espanto. É isso que ele está falando. Alegria e medo. Ok? Dá para conciliar isso? Lembram de fatos que acontecem? Pedro, Jesus vem nas águas, é um fantasma. Não, sou eu, não tenho medo. Se é o Senhor, manda eu ir. Pedro falou, manda, e Jesus falou, vem. Aí complicou, quando Jesus falou, vem. Quando Pedro ficou em pé no barco, o barco balançava. Vocês acham que ficou estático? Tudo grudou, ficou parado. Não, o barco balançava. Ficar em pé no barco já foi um desafio. Ele olhava para a água não virou vidro. Não virou um negócio de patinação de gelo, não. A água mexia. Tirar o primeiro pé do barco e pisar na água foi interessantíssimo. E Pedro põe... Eu gostaria de ser só para ver o que aconteceu. Será que Pedro colocou a pontinha, voltou, foi vendo se estava duro? Alguns fariam isso, não é? Pedro, pode vir. Aí Pedro põe o primeiro pé. Todo mundo no barco está admirado. Nossa! E a fé de Pedro aparece quando ele tira o pé do barco. E agora ele está apoiado totalmente sobre as águas. Há um misto do que no coração de Pedro? Quando ele está em pé no barco, ao lado do barco, mas na água. Alegria e medo. Eu tenho a impressão que a alegria vai diminuindo enquanto ele vai se afastando do barco e vai aumentando algum medo. Então essa é a proporção. E quando ele está lá na frente, quando ele olha a distância para Jesus e para o barco, ele está no meio, ele olha para as ondas, sente o vento e... É possível você ser um discípulo, confiar nele e passar por alegria e por medo. E Jesus, olhando para os discípulos, diz assim, vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? Vocês acham que Jesus estava com fome? Os discípulos estavam com as portas fechadas. Você acha que ele tinha feito um banquete ali? E ele fala, olha, vocês estão muito incrédulos. O único jeito de vocês acreditarem em mim é, tem alguma coisa para comer? E o texto fala que trouxeram um peixe assado. E eu fico imaginando aquele silêncio absoluto na sala, sem ninguém falar nada. Ele pega o peixe, parte o peixe e começa a comer. Nossa, esse peixe tem espinho, hein? O pessoal olhando para ele, fala, nossa, é gente mesmo, né? E ele vai comendo o peixe. Eu acho que ele teve que comer um bom pedaço de peixe, até o pessoal ir entendendo que o negócio era real.
Porque o Senhor Jesus auxilia os discípulos nos seus temores e auxilia os seus discípulos a vencer a incredulidade. De modo que se você é incrédulo em algumas áreas sobre o que Ele pode fazer por você, ore e fala: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. O Senhor tem compaixão dos seus discípulos. Eu não vejo mais esperança nessa situação em que eu estou passando. Ajuda-me a crer, Senhor. Eu não consigo ver como isso pode mudar. Ajuda-me. Medos e incredulidade. Jesus se compadece e atua. E há uma terceira verdade, um terceiro auxílio na vida dos seus discípulos. Volte para João, capítulo 20. O texto diz assim, versículo 19, versículo 20 do capítulo 20 de João, e dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se por ver Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz esteja sobre vós. E Jesus nos auxilia, a última parte é, Ele nos auxilia capacitando as nossas vidas para o serviço. E Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso aqui é muito importante porque Jesus não está repreendendo os discípulos, mas está dizendo para eles: olha, há ainda trabalho para você. Mesmo que você seja um medroso e incrédulo, eu ainda vou usar a sua vida. Você tem medo de evangelizar? É você um evangelista? Tem vergonha de falar? Eu vou falar. Tem vergonha de me posicionar? Os adolescentes na escola, que vão pensar de mim? Deus ainda vai usar você, incrédulo, medroso. Ele vai usar você. Como Ele faz isso? Ele capacita você. E o texto diz que Ele fez o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Alguns dizem que esse texto está relacionado apenas aos seus grupo fechado lá, os 11. Mas não é verdade, isso vai ser repetido depois no final de Mateus, para todos. Porque se fosse só para o grupo seleto, Tomé então não estaria aqui. Então Tomé não foi enviado? Não, todos. E também na sala ali estavam 10, mas estavam mulheres, estava um grupo grande. O texto diz assim: e dizendo isto, e tendo dito isto, versículo 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Muita confusão, muita polêmica tem surgido sobre isso também. Como assim, pastor? Mas o Espírito Santo não foi dado só em Atos capítulo 2? Então, deixa eu ver se eu entendi. Os discípulos tinham o Espírito Santo antes de o Espírito Santo vir em Atos 2? Então, por que o Espírito Santo veio de novo em Atos 2, em Pentecoste? Quando você pega a sua Bíblia tem uma divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento? Malaquias, na sua Bíblia. Quando começa o Novo Testamento? Mateus. Mas está errado. Está errado. A divisão deveria ser depois da ressurreição de Jesus e a ascensão dele em Atos capítulo 1, versículo 8, ali deveria começar o Novo Testamento. Mas tudo bem, como é que é chamado esse tempo dos evangelhos? Isso é chamado de período intertestamentário para alguns. É um período com algumas regras que tem relação à igreja e tem relação ao Antigo Testamento. O que aconteceu no Antigo Testamento? Deus mandava o Espírito Santo sobre algumas pessoas temporariamente para capacitá-los para algumas coisas. O Espírito Santo veio sobre Saul. E quando o Espírito Santo saía, vinha um espírito demoníaco sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo agia de maneira temporária. O Espírito Santo vinha sobre Sansão. Os jovens que estão estudando aqui de sábado viram isso. Mas também saía de Sansão. Davi peca, ele manda matar Urias e adultera com a sua esposa. E ele vai escrever o Salmo 51 e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por que ele está falando isso? Porque ele tem consciência que no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado e era removido. Vinha para capacitar para algo e também era retirado. E os discípulos, até Atos capítulo 2... as regras vigentes são a de Antigo Testamento. O Espírito Santo vem e capacita. Mas quando ele vem para habitar? Em Atos capítulo 2. E por que Jesus sopra sobre eles o seu Espírito? Porque eles estão profundamente covardes. E eles precisavam sair daquela sala, com portas e janelas fechadas, e ir para um lugar pregar. E eles não iam fazer isso de jeito nenhum. Eles estão com medo dos judeus, quanto mais dos romanos. Então Jesus fala assim: eu estou enviando vocês como o Pai me enviou. Ah, legal, Jesus, mas a gente não vai sair não, porque eu estou com medo. Então o que Jesus faz?
Sopra sobre eles o seu Espírito. Traz sobre eles uma capacitação temporária de poder. E eles se animam. O que é que você aprende disso? Quando você está diante de um desafio, um pedido dele para que você faça algo, e você não tem coragem, hoje você tem o Espírito Santo habitando em você, não vai falar, Senhor, manda o seu Espírito de novo, sopra sobre mim o seu Espírito. Não, o crente não pede isso. Mas você pode dizer, Senhor, capacita-me, deixa eu ser mais usado pelo teu Espírito, enche-me mais com o teu Espírito. Isso é um pedido que o crente pode fazer. E você pode experimentar ousadia, poder. Eu não tenho tempo para explorar isso, mas em Atos capítulo 4, você vai ver Pedro e João sendo ameaçados de morte. Eles vão para a igreja ora. E o texto fala, eles já tinham recebido o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas no texto de Atos capítulo 4 fala que o Espírito desce sobre eles novamente naquele local. E está dizendo assim que eles foram tomados pelo Espírito e cheios de ousadia anunciavam a palavra de Deus. Isso tem a ver com um termo chamado plenitude. Hoje, o Espírito Santo já habita nos crentes. Mas você pode ser alguém que é muito usado ou menos usado. Você pode ser pleno do Espírito ou você pode ter pouco. Eu não gosto do termo ter pouco, que parece que um tem mais que o outro. Não, o Espírito Santo foi dado igualmente. A diferença não é quanto você tem do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de você. Quanto você se entrega para ele. Essa é a diferença. Alguns se entregam muito, outros se entregam pouco. Essa é a diferença de plenitude espiritual. Anos atrás, no seminário, uma aula de manhã, na capela do seminário, um professor foi à frente e disse assim, ele pregou, e no final ele falou assim, quem aqui hoje está cheio do Espírito Santo? E eu nunca tinha ouvido aquela pergunta. E um olhou para o outro, e lá atrás uma pessoa levantou. Era um professor, um outro professor. E era um professor que trabalhava entre os índios. E ele se levantou com um sorriso no outro e falou assim, eu louvo a Deus, eu estou cheio dele. E ele não falou aquilo com arrogância, ele não falou aquilo com temor. Se eu falasse para você, fique em pé se você está cheio do Espírito Santo, seu coração fala, será que eu estou? Mas ele não duvidou nem um instantinho. Eu não levantei. Eu não teria coragem. E ninguém levantou, só aquele homem naquele dia. Mas aquilo que foi uma exceção deveria ser a normalidade na vida dos crentes. Nós deveríamos ser mais plenos de Deus. Como é triste, não é? Todo mundo olhar para trás e falar, nossa, que arrogante, ele está cheio do Espírito Santo. Mas deveria ser o normal, e não a exceção. Mas nós estamos tão atrás dos nossos interesses, que nós não ousamos dizer que Deus habita em nós com tanta plenitude. O texto termina dizendo assim, versículo 23, um dos versículos mais difíceis desse texto. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, e eles foram capacitados temporariamente. O texto termina dizendo, e se a alguns perdoares os pecados, serão perdoados. E se vocês retiverem os pecados, esses pecados serão retidos. E então nasceu o confessionário, a partir desse versículo aqui, por causa desse verso. Olha só a leitura das pessoas. Jesus disse para os apóstolos, vão, se vocês perdoarem o pecado de uma pessoa, estará perdoado. E se vocês retiverem os pecados, essa pessoa também está condenada. E pronto, como as pessoas depois inventaram que Pedro foi o primeiro papa, criou-se a ideia do confessionário. Então você vai ter sacerdotes que diz, você vai lá, se confessa, e o sacerdote diz, os seus pecados estão perdoados. E se o sacerdote disser, os seus pecados não estão perdoados, então não adianta fazer nada. Pode chorar, espernear, os seus pecados não foram perdoados. Mas nada mais longe da verdade do que isso. O que é que esse texto está dizendo? Infelizmente, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos boas, excelentes Bíblias em português. Mas elas nem sempre conseguem transmitir a ideia. Ontem estava conversando com o Nicolas, ele não está aí hoje, sobre os tempos verbais usados na língua grega. O que esse texto está dizendo é o seguinte, vão por todo mundo e preguem, anunciem a verdade. E vocês receberam o poder de declarar perdão de pecados ou de declarar que os pecados não foram perdoados. E este poder eu e você temos também. Você prega o evangelho para alguém e você fala, você quer aceitar Jesus?
A pessoa fala, eu quero. O que é que você pode dizer para essa pessoa? Você quer? Vamos orar. Você aceitou Jesus? Aceitei. Os seus pecados estão? Você pode dizer isso? É arrogância da sua parte? Você fala, os seus pecados, todos os seus pecados. Se você crê em Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Você quer aceitar Jesus? Ela fala, não. O que é que você pode dizer para ela com toda a convicção, para essa pessoa? Os seus pecados não estão perdoados. Essa é uma possibilidade real, gramatical nesse texto. Quando você anuncia, quando você declara, não porque tem poder em você, mas a partir do anúncio da verdade, você tem poder de dizer, você foi perdoado, ou não, você não foi perdoado. Outros dizem, uma outra possibilidade, a segunda possibilidade seria que isso se aplica ao texto de Mateus 18, quando Jesus disse também para os seus discípulos, olha, no aspecto disciplinar, quando vocês desligarem uma pessoa da igreja, essa pessoa é desligada nos céus. E quando vocês ligarem uma pessoa, ou seja, perdoarem essa pessoa, ela vão retornar, essa pessoa é religada no céu. Que sentido? Ganha e perde salvação? Não. Comunhão. Quando uma pessoa é desligada pela igreja, o céu reconhece aquele desligamento. E quando uma pessoa é religada por uma igreja, o céu reconhece aquele religamento. Essas são as possibilidades. Mas eu quero dizer para você que não é o que esse texto não está dizendo, e nunca vai dizer, é que você sai por aí dizendo, eu te perdoo, ou eu não te perdoo. Se você fizer isso, você caiu no romanismo, no catolicismo. 3 lições desse texto. O Senhor Jesus olha para nós, nos auxilia nos nossos temores. O Senhor Jesus nos auxilia na nossa incredulidade. E graças a Deus, nas nossas fraquezas, Ele nos capacita para que você faça exatamente o que Ele está pedindo. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos pedir direção do Senhor. Talvez você veio aqui hoje, talvez você diga que conhece a Deus. Eu não duvido disso, mas há pessoas que conhecem a Deus apenas de ouvir o que o pastor fala no domingo, ouvir as histórias de outras pessoas. Mas a minha pergunta para você nessa noite é, você conhece Deus de andar com Ele? Você conhece Deus de se relacionar com Ele? Será que você pode dizer para as pessoas, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, meu Senhor, meu Pai? Porque são milhares as pessoas que vão à igreja, mas só conhecem Deus de ouvir falar. Que tristeza. Pai, nessa noite, nesse final de culto, o Senhor é o único que sonda os corações e conhece. Minha súplica é que o Senhor visite os medrosos, derramando mais da sua paz, da sua doce paz. Ah, Senhor, nós temos medo do futuro, nós temos medo quando as coisas saem do controle, e elas saem toda hora. Nós temos medo de como será o caminho que os nossos filhos vão escolher. Temos medo da profissão que temos ou vamos ter, temos medo do nosso casamento, de como o que o futuro tem reservado. Temos medo de se vamos ou não manter a nossa fé. Ó Senhor, derrama mais da sua paz no nosso coração. Tempos difíceis, de trevas, de turbulência no nosso país. Nós olhamos para as coisas à nossa volta e nós desenvolvemos um coração incrédulo. Nós não conseguimos ver melhor na nossa nação. Nós não conseguimos mais ver esperança de um restaurar, de um Brasil convertido. Temos perdido a esperança de ver conversão de algumas pessoas na nossa casa. Quantas esposas ou maridos aqui ou que nos assistem perderam completamente a esperança de que o Senhor pode chamar o cônjuge. E muitos, Senhor, muitos e muitos estão na igreja, trazem Bíblia, mas só te conhecem de ouvir falar.
não têm um relacionamento pessoal, não sabem o que é ser cheio de Ti. Ó Senhor, nos ajuda, nos encha, nos use. Perdoa os nossos pecados, se compadece do nosso temor, nossa incredulidade. Que a partir dessa noite nós possamos andar mais fortalecidos, com coragem, com ousadia. Os problemas vão estar nos esperando quando o culto terminar. As lutas, os processos, os temores, as doenças. Mas não importa o que nos espera, o que importa é com quem nós estamos. Derrama mais da sua graça, do seu poder, da sua ousadia, para que possamos testemunhar da verdade. E o mundo verá que nós também somos seus discípulos. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Talvez ela reflita exatamente o que você tem vivido. Se você é alguém que só conhece de ouvir falar, ore a Ele e peça para que você possa se relacionar mais. Vamos juntos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Ele sonda. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Quero ouvir você. Antes eu te conhecia. Não há vergonha de dizer isso. Peça ajuda. Mas agora de contigo andar. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Ele conhece você. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Nós vamos cantar só as vozes. Volta para mim, Gino. Tu sondas e conheces. Vamos terminar o nosso culto. Não tenha medo. Ele sabe do seu medo, da sua incredulidade. Mas Ele não nos deixa. Vamos cantar só as vozes? Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo,
mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, o que você faz? Venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é isso. Que glória é tua vida em minha vida. Só vocês agora. Me alegro em tua vida em minha vida. O Senhor te abençoe e guarde uma excelente semana para você. A graça do Senhor, a fé dele, cubra a sua vida. Vamos voltar para casa protegidos por ele. Deus te abençoe. Ao som do pós-lúdio, podem se assentar, estaremos encerrados. Próximo sábado, nós temos uma programação especial para as crianças. Das 15 às 17, crianças até 11 anos. Se você não sabe sobre isso, pergunte para nós no final. Boa semana.